vergonha faz parte do teu relacionamento? Você já parou para pensar como essa emoção pode estar afetando não só você, mas também as pessoas que a cercam e como vocês se relacionam? Oi, meu nome é Bianca Mayuma, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre mais uma emoção a partir de relacionamentos. Não é surpreendente a gente pensar que a vergonha é um sentimento bem mais presente nas vivências de mulheres do que de homens. Inclusive, de acordo com a pesquisadora Brené Brown, ela fez uma pesquisa em que envolveu mais de 750 mulheres e nela ela concluiu que esse senso de inadequação ele é frequentemente vivenciado de formas diversas entre as pessoas, mas a gente consegue perceber muito uma influência de aspectos sociais e culturais. Então, no seu estudo, ela traz aqui que existem 3 áreas na vida das mulheres que são bastante impactadas, que seriam a aparência física, o desempenho profissional e experiências relacionadas à maternidade. E aí, diante dessas descobertas, eu queria convidar vocês a fazerem uma reflexão pessoal. Mas, antes disso, aproveita se você chegou até aqui, dá o like, comenta quais foram as tuas respostas, ou pode comentar só uns emojis que já ajuda bastante e faz toda a diferença. Além disso, siga a gente no @psi.bianca, @pod.mulherdevoz e também mulherdevoz.cc. Tô no Instagram e no TikTok, então siga tudo isso, tá? Mas voltando para as perguntas e reflexões pessoais. Primeira questão: quais aspectos do teu cotidiano são, mesmo que sutilmente, afetados pela vergonha? Ponto 2. Como esse sentimento pode estar afetando as suas escolhas, as suas interações e até suas aspirações? Eu preciso confessar que a vergonha, ela faz parte da minha vida em diversos momentos. Desde aquela corridinha que a gente dá depois de quase tropeçar e que a gente olha ao redor assim no meio da rua e fica tipo, não, tá tudo bem, eu só quis dar uma corridinha. Até momentos em que eu me peguei por horas me criticando após reviver um momento constrangedor que eu tive, em que eu me cobrei bastante, que eu achei que foi uma vergonha, nossa, como eu não soube isso, como que eu não fiz aquilo, e na verdade ninguém nem estava tão prestando atenção assim, mas na minha autocrítica, aquela foi a maior vergonha de todos. E para além de uma reflexão individual, se a gente puder avaliar isso com uma questão social, que nem eu tinha falado para vocês, que surgiu nos estudos da Brené Brown, a vergonha, ela é muito incentivada pra gente desde a infância. É só a gente tentar relembrar aquelas frases que eram ditas pra gente enquanto éramos meninas. Fecha a perna, menina. Ou seja, tem uma postura pra ser mulher. Nossa, você deu uma engordadinha, né? A gente tem que estar toda hora prestando atenção, com vergonha, receosa do nosso próprio corpo. Porque tá como se estivesse num lugar de julgamento para as pessoas, como se isso fosse algo permitido para as pessoas fazer. Então a gente tem que estar sempre se envergonhando de nós, do nosso corpo. E aí o famoso se comporta. Tá todo mundo olhando? É exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês na minha experiência pessoal, em que eu fiquei analisando um ponto, me criticando e pensando, tá todo mundo pensando nisso, tá todo mundo focando nisso, e na verdade ninguém tá. Só que desde pequenas a gente cresce acreditando que tá todo mundo olhando, tá todo mundo prestando atenção. E que qualquer mínima vergonha que a gente vá passar, isso vai ser o comentário da vez. Todos vão estar pensando nisso. Esses são só alguns exemplos de até como inconscientemente e até de forma não planejada mesmo, as pessoas podem acabar plantando essa sementinha da vergonha em nós. Então, como a gente pode ver, existem inúmeras formas da gente sentir a vergonha. Mas hoje eu gostaria de focar em como os relacionamentos podem estar perpetuando e incentivando esse sentimento. Principalmente em relacionamentos heteroafetivos e principalmente para nós mulheres que somos constantemente responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de uma relação, a vergonha presente nesse âmbito pode estar misturada com outros fatores, como autoestima, confiança e também expectativas sociais. Como que surgiu essa ideia de pensar a respeito disso? Ouvindo músicas. E aí, a primeira pessoa que eu gostaria de trazer aqui para participar desse vídeo é a maravilhosa Sabrina Carpenter, que eu estou ouvindo muito. E tem aquela música Please, 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 que na verdade é só Please. Mas, vamos lá pra letra, assim, né? Pra quem não conhece, o Marcos vai colocar um trecho. Nessa parte da letra, a Sabrina canta como um coração partido é uma coisa, mas meu ego é outra.
Eu te imploro, não me envergonhe. Nessa música eu acho muito interessante como ao longo de toda a escrita dela, né, ao longo de toda a letra, ela fala que estar em um relacionamento pode ser muito desafiador. Ela inclusive fala, não, olha, eu sei que as pessoas elas estão falando isso, mas eu digo que aqui não é por isso. Eu falo assim, não, é só porque você é britânico. Então ela vai meio que dando justificativas para alguns comportamentos do cara. E ela vai já tendo uma certa crença de que relacionamentos com homens são difíceis. Ao longo da música, ela vai demonstrando como para ela é difícil confiar em homens. Inclusive, tem uma outra música dela, e aqui fica só um plus, que é uma música dedicada pro pai dela, do último álbum dela. Acho que é a primeira música do álbum. Ela vai trazendo como muitas vezes, hoje em dia, ela acaba não confiando em homens, ela acaba tendo expectativas sobre relacionamentos amorosos, muito num lugar de, tipo, insegurança, de não poder realmente estar vulnerável naquele relacionamento, porque isso as más línguas falam, né? Aí, de acordo com essa letra dela. Porque o pai dela traiu a mãe dela. E o pai dela sempre foi a referência pra ela. Então ela fala assim na letra: como que você que foi minha referência faz uma coisa dessas? Como que então eu vou conseguir enxergar e ter uma relação saudável? Basicamente isso. Voltando aqui pra música Place. Dá pra ver que ela confia de alguma maneira naquele parceiro, mas sempre com o pé atrás, sabe? Mesmo que ela tenha assumido esse relacionamento publicamente, ela ainda fala, mas por favor, ela basicamente suplica, né? Ai, não me envergonha, não faz com que eu pareça, sabe, a boba, a trouxa. E quantas vezes nós mulheres não estivemos em uma situação assim? Nossa, sabe, eu me coloquei vulnerável, mostrei para as pessoas que eu tô nessa relação, e aí eu espero só que esse cara, ele não seja um babaca, que faça eu passar vergonha na frente de todo mundo. E mais, além disso, fica aqui a nossa atenção, quantas vezes também a gente não só teme a vergonha frente às outras pessoas, mas também eu acho que é uma vergonha pra si, de não querer encarar, caraca, eu confiei nessa pessoa, eu estive aqui. Eu acho que para além de um julgamento externo, também existe esse julgamento interno. Como que eu pude cair de novo nessa pegadinha? Como eu pude confiar de novo? Então, acredito que tem esse duplo julgamento, sabe? E esse duplo medo de se envergonhar. E aí isso me faz questionar como nós mulheres não somos constantemente responsabilizadas exatamente pelo que eu falei do sucesso e fracasso de um relacionamento, mas também sobre as ações de um cara que está dentro de uma relação. Quantas vezes ao longo de um relacionamento heteroafetivo a gente já não ouviu assim, mas se ele traiu é porque alguma coisa ela fez, né? Se algo aconteceu, foi porque ela mereceu. Então, sempre há uma desconfiança disso. Além disso, a gente pode ver, por exemplo, dá pra ver isso muitas vezes em realities, comportamentos errados de homens em realities. Quem que eles vão procurar? Eu gosto muito de pensar, teve um caso que aconteceu, foi da época com o MC Guimê, que aconteceu no Big Brother, que foi todo um escândalo, enfim, ele foi expulso. E eu lembro muito de um tweet da Lesha assim, cara, vocês não estão indo questionar ele, vocês estão vindo me questionar a minha mãe e questionar a mãe dele. O que nós três mulheres temos a ver com isso? O comportamento foi dele. Então aqui é isso, assim, eu acho que tem esse processo também de vergonha, não só pelas coisas que acontecem dentro da relação, mas fora dela. Então se um cara é completamente babaca, se o cara fez alguma coisa errada, mas aí você escolheu errado, né? Como que você escolheu confiar numa pessoa dessa? Como que você escolheu estar ao lado de uma pessoa dessa? Você foi conivente. Então aí a gente percebe que até nesse lugar da maternidade que teve na pesquisa da Brené Brown, a gente é colocado dentro de uma relação afetiva. A gente tem que maternar ele. Se ele agiu de uma forma errada, coitado, mas você, mulher que esteve do lado, você não prestou atenção nisso? Vocês percebem como essa crença está tão enraizada a ponto de um erro de um homem, na verdade, virar um erro de uma mulher? E o quanto que a gente se sente culpada e não só envergonhada? Continuando a nossa jornada musical, agora eu vou trazer uma outra pessoa maravilhosa, que inclusive a gente foi pro show dela. E que show perfeita, Billie Eilish. Happier Than Ever. Quem nunca ouviu essa música e sentiu assim? Cara, nunca vivemos isso, o que ela viveu. Mas a gente sente enquanto ela canta assim, parece que sou eu vivendo. Eu cantando aquilo ali, eu tô experienciando a situação. Porque eu acho que ela passa de uma forma tão visceral o que ela tá sentindo, que faz com que a gente fique imersa na experiência dela, sabe? Então eu vou pedir pro Marcos colocar um trechinho pra vocês ouvirem. Porque essa merda é constrangedora, você era tudo pra mim. E aí, mais uma vez, o que a gente observa? O constrangimento, a vergonha presente
dentro de um relacionamento. Você era tudo pra mim. A gente vê o fardo que é estar numa relação, a responsabilidade, o peso que é estar numa relação. A mulher entrega tudo, 100% dela, a ponto que se aquilo ali não dá certo, bem entre aspas, entre certo e errado, que significa dentro de uma relação isso, né? Eu fico devastada. Não me sobra nada. Então, até quando nos comportamos de uma forma que está de acordo com os nossos valores, a gente se coloca ali vulnerável, se coloca presente, se entrega numa relação, quando a outra pessoa ela não tem essa reciprocidade, parece que a gente tem vergonha de tudo que a gente fez. Parece que a gente tem que se envergonhar, porque aí você foi emocionada, né? Por fim, então, eu trago mais uma artista, mais uma cantora que está bombando no momento pop, Olivia Rodrigo, em que uma das canções ela fala: o amor é constrangedor pra caramba. Só observe enquanto eu me crucifico por um esquisito de segunda categoria, um perdedor que não vale a pena ser mencionado. Aqui eu só lembrei do termo que a Valesca chama, né, os homens que não valem a pena, que são os perebados, né, que ela fala, esse cara é de segunda categoria, assim, que nem tem um meme, assim, nossa, você tá sofrendo por um feio. E a questão não é o feio, é a beleza estética ou coisa assim, mas como a pessoa se porta frente a tudo isso, como ele se responsabiliza dentro de uma relação, como existe reciprocidade, respeito, amor numa relacionamento, e como muitas vezes a gente acaba se enganando por promessas, por expectativas, por ilusões, por idealizações de uma pessoa que às vezes nem está verdadeiramente investida dentro de um relacionamento. E aí mais uma vez vem a culpa, mais uma vez vem a dor. Caraca, eu coloquei todas as minhas fichas em um relacionamento que já estava desde o início, assim, fadado, bem entre aspas, ao fracasso, porque eu me coloquei nessa situação? Que vergonha, que culpa. Então você percebe, desde o início do relacionamento a gente vai se responsabilizando, a gente viu nessas músicas. É uma culpa, é uma vergonha por ter escolhido essa relação, é uma culpa, uma vergonha por tudo que acontece dentro dessa relação, é uma culpa, é uma vergonha por todos os comportamentos que esse cara tem até fora de um relacionamento. A vergonha parece estar muito presente dentro das relações. E aí quando eu ouço essas músicas dessas mulheres, eu me questiono, será que essa é uma experiência tão individual assim? Como tantas mulheres que escrevem suas músicas trazem as suas vozes à tona e muitas de nós cantamos, né, a todo pulmão essas músicas. Como que isso, na verdade, fala sobre uma cultura que constantemente responsabiliza as mulheres? E não só responsabiliza, mas cobra as mulheres a estarem dentro de uma relação que pode estar sendo totalmente abusiva, que pode estar sendo disfuncional, mas que a mulher tem que continuar ali, porque só assim a gente vai ser valorizada. Aqui a gente consegue perceber não só esse sentimento, mas também uma ação. E uma ação que não está sendo praticada só de forma interna, uma mas também de forma relacional, que é a punição. Ou seja, não se trata apenas de um sentimento, mas também de um comportamento. Quantas vezes somos punidas e nos punimos por estarmos em relacionamentos assim? Quantas vezes nos colocamos em situações e nos colocam em situações vexatórias, nos colocam em posições violentas, por simplesmente termos tentado amar, por estarmos numa relação que a gente achava que era de amor, ou que foi até de amor. Assumimos uma responsabilidade emocional, relacional e tantas outras responsabilidades que não são nossas. É como se a gente abraçasse um mundo que não é nosso. Tudo isso que eu trouxe aqui são exemplos de como as raízes do patriarcado, elas podem estar até nos pequenos detalhes. Lembra daquela pergunta que eu fiz no início do vídeo? De você conseguir se questionar como que a vergonha pode estar presente até nas tuas expectativas, nas tuas relações, nos teus sonhos, nas tuas culpas. Então, retoma isso. Quantas vezes você acaba permanecendo numa relação ou escolhendo relações por conta da vergonha? Quantas vezes você também não se pune ou não se coloca em alguma das situações que alguma das cantoras que eu trouxe aqui pra gente pensar juntas, você não sente essa vergonha como elas, mas às vezes não consegue
consegue nem dizer para as pessoas. Esse é um convite para a gente repensar relacionamentos, para a gente olhar para as nossas emoções e validar o quanto que essas experiências elas não são só nossas, mas humanas. E também o quanto que é importante a gente virar e mudar essas dinâmicas. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal. A gente está com o objetivo de chegar em 500 inscritos. Então, eu espero que tenha feito sentido. Aproveite para compartilhar, curtir, comentar. Qualquer comentário ajuda bastante. Espero que tenha feito sentido, que nem eu falei para vocês. Se fez, ajuda da forma que puder. Além disso, se você está buscando psicoterapia, a gente tem uma clínica que se chama Mulher de Voz, Clínica e Comunidade. Eu vou deixar aqui o contato na descrição. Você pode entrar em contato conosco e a gente pode te indicar uma psicóloga parceira, que vai ser supervisionada por mim ao longo da sua trajetória. É isso, nos vemos semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.